Sejam bem-vindos ao Dito Isso Podcast, um espaço seguro onde lemos as melhores histórias das piores pessoas. E comigo hoje nós temos Tis, da Agência 335. Fala, pessoal! E eu sou Arthur Ponzetto, o host. E nós temos um episódio hoje completamente especial. Você tá vendo, Lipe? Desculpa, tá magoado, gente. Ele tá magoado. Gente. Desculpa, gente. Eu estou ignorando o terceiro convidado do episódio, o episódio de hoje, que é Lipe, do Lipe Sem Foco. Tudo bom, Lipe? Tudo bom, Arthur? E você, cara? Como é que você tá, mano? Eu tô ótimo. Tô ótimo, irmão. Ótimo. Gente, eu fiz tanto bullying com o Arthur antes de começar essa gravação. Exato, então um clima tenso entre os brothers. Cara, A questão é, ele mereceu? Ele mereceu. Então eu tô, o quê? Tranquilo. Justíssimo. RH! O que eu fiz agora com o Lipe foi um exemplo de ghosting, que é o tema de hoje. Olha. Maravilha! Não ghosting... Ok, vou ajustar. Não é ghosting que a gente conhece de você não responder a pessoa que tá mandando, mas fantasmas e atividades... paranormais verdadeiras. Sejam bem-vindos a mais um episódio de terror do Dito Isso Podcast. Trovão! Mas sim, hoje a gente vai ter mais um episódio pra gente falar um pouquinho sobre terror, só que são histórias que a internet diz pra mim que é verdade. Então, vamos ver se é verdade. Amigo, se tá na internet é verdade, diz, cara. Exato. Não tem dessa, não. Exato. A gente não tá aqui pra questionar a integridade das histórias. A gente tá aqui pra questionar... A gente não tá aqui pra questionar, na verdade. O que a gente tá fazendo aqui? Não, a gente tá aqui pra falar merda. Exato. O que caralho estamos fazendo aqui, não é mesmo? Com essa energia, esse TDAH que a gente vai fazer o episódio de hoje, gente. Lipe, nenhuma das minhas histórias tem a ver com esse tema, mas eu adorei essa ideia que eu acabei de ter, que é, vocês conhecem a paralisia do sono? Ô, amigo, infelizmente sim. É porque é muito engraçado, porque eu lembro que quando eu era menor, quando eu era criança, não era tão falado assim a paralisia do sono. Então eu sinto que a nossa geração, ela acabou foi uma das últimas que sentiu a paralisia do sono e pensou, tem um diabo no meu peito e ele vai querer me matar? Sim. Ok, justíssimo. Porque eu vou contar a minha experiência pra vocês e aí vocês podem contar os causos de vocês, que eu gosto muito dessa minha história de paralisia do sono. Quando eu era adolescente, eu fazia teatro. E eu tava junto com o meu grupo de teatro e um dos nossos professores, ele falou, cara, vocês sabem o que é sonho lúcido? E aí eu fiquei tipo, não, o que é sonho lúcido, meu companheiro? E aí ele explicou que você consegue controlar o seu sonho. Você tem que treinar, você tem que fazer... Ele explicou mais ou menos o que você tinha que fazer pra você conseguir controlar o que você tá sonhando. E por muito tempo, eu consegui fazer isso. Bom demais. Eu conseguia saber que eu estava sonhando. Porém, um dos problemas de sonho lúcido é que a possibilidade de você, na verdade, só entrar numa paralisia do sono é muito grande. Só que ele não me explicou isso. E assim, eu não vou explicar porque eu não lembro. Essa parte é bem importante nos termos de uso, cara. É bem importante nos termos de uso. Então, qual que foi a minha experiência? Eu estava dormindo e de repente eu comecei a ouvir a porta abrindo. E aí a porta abriu, eu abri os olhos. E quando eu abri os olhos, tinha uma criatura maior que a entrada, maior que a batente da porta, com as garras pretas segurando a porta e a cabeça pra fora, assim, me olhando. E aí eu olhei aquilo e eu tentei me mexer e eu não conseguia me mexer. E aí eu falei, isso é um sonho, vou fechar os olhos. E eu fechei os olhos, eu comecei a ouvir os passos, eu abri os olhos e a criatura estava no pé da minha cama. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, é isso, acabou-se para mim. E a última coisa foi essa criatura subindo no meu peito e começando a me arranhar. E eu comecei a sentir ele perfurando o meu peito. E aí foi nesse momento que eu consegui me mexer. E eu fui no banheiro desesperado olhar para ver se eu tinha realmente os arranhões. E vocês não vão acreditar? Tinha. Não tinha. Por quê? Não, claro que não tinha, Tia, porque era só aparecer de sono. Podia ter, caralho. Tinha demônio no quarto. Eu vou mais pra esse lado, tinha um bicho esquisito. Ai, cara. Foi assustador, isso aconteceu várias vezes. Mas depois de um tempo ficou mais fácil de ter
informações, eu descobri o que era a paralisia do sono, até que eu consegui aprender a meio que sair dela, que até que é meio fácil, pra mim é muito simples. Quando isso acontece, você passa a sua língua no céu da boca. Você consegue mexer a sua língua. Ok. E aí, quando você faz isso, desbloqueia. Tá bom, específico. O que acontece é que, tipo, você não perde o controle da sua língua, mesmo que você... Porque, tipo, a paralisia do sono, o que acontece é que o seu cérebro acordou, mas o seu corpo ainda não. Então, você não consegue se mexer, só que você tá meio acordado, porque o seu cérebro tá acordado. Só que quando você tá nessa condição, nessa situação, você, por algum motivo que aí eu realmente não sei, médicos... Sonhadores... Você não perde o controle da sua língua. Então, o que você pode fazer pra sair da paralisia é coçar, lamber o seu céu da boca com a sua língua, que isso vai dar uma resposta pro seu corpo. Opa, peraí, eu preciso acordar. E aí, literalmente, você tá botando o seu corpo fazendo isso. Ok. Você liga o seu não corpo. sabia. E aí você acorda de verdade, e aí você pode virar pro lado e voltar a dormir com calma. Uma das últimas vezes que eu tive paralisia do sono... eu tava deitado e foi praticamente a mesma coisa. Eu olhei pro lado e tinha uma pessoa me olhando na porta. Uhum. E aí, em vez de eu ficar desesperado, eu só fiz que saco. Tá bom, peraí. E aí eu acordei. Sim. Sim. Eu dei um beijo de língua no demônio e aí você acorda. Cara, eu tive toda uma época na minha vida que... A primeira vez, o primeiro relato de paralisia do sono que eu tenho... Eu lembro de uma vez quando eu era muito pequeno assim, uns 5, 6, eu acho. Eu ainda dormia no quarto dos meus pais. Eu acho que eu dormi no quarto dos meus pais até os 7, por aí, eu demorei um pouco pra ir pro meu quarto. E eu lembro de um dia que tava todo mundo em casa, porque, tipo, a gente ia acordar cedo pra viajar no dia seguinte. E eu lembro da sensação muito vívida de estar meio acordado, assim, mas meio lesado, olhar pra porta, a porta estar entreaberta e ter um ser, uma criatura, uma criatura humanoide, gelatinosa, azul royal, Ok. com os olhos. Imagina no lugar do olho, imagina que o olho é uma sobrancelha muito grande, um vermelho, um rubro escarlate, um vermelho Você tá carmesim. inventando palavra agora. Nenhuma dessas palavras Você estão na inexiste, Bíblia. mano. Nenhuma dessas palavras estão na Bíblia. E assim, essa mão gelatinosa, assim, só do lado de dentro da porta, eu só lembro de, tipo... Eu lembro de eu minúsculo tentando abordar esse assunto com os meus pais. Tipo, tinha alguém aqui hoje cedo e tal? E eles, tipo, não, tá... E aí, muito tempo depois que eu percebi, porque eu fiquei com essa memória. Eu lembro ela mais ou menos bem no canto da minha cabeça, eu consigo lembrar dela porque foi muito vívido. Não foi só um sonho, né? E aí eu fiquei, caralho, aquela foi a minha primeira paralisia. E aí eu tive toda uma época ali em 17, 18, 19, que eu não sei porquê, eu não sei o que induz, mas eu tava tendo paralisia com alguma frequência. E aí nessa fase mais adulta da minha vida, eu aprendi, tipo, quer dizer, não é que eu aprendi. É que todas as vezes que eu tive paralisia, parecia, assim, cuspido e escarrado dementador da Harry Potter. Geralmente, exatamente em cima de mim, como se ele estivesse prestes a sugar toda a minha felicidade. E, cara, eu lembro de várias vezes eu estar agonizando e, nossa, só sofrer muito e tentar voltar a dormir e não conseguir. Parou faz muito tempo. A última vez que eu tive, acho que deve fazer, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, mas aí eu já sabia do lance da língua, e aí eu tava tipo, ok, eu senti que tava acontecendo. Ok, não vou abrir o olho porque eu não quero ver bicho feio, não preciso disso. Vou fazer o... Só pra você beijar ele. Exato. Vou fazer o... blá, 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 blá. O corpo botou, dormi. E ficou tudo certo. Ok. A SMR de acordar de... Gente, está indo um Peço caminho perdão. esquisito. As estrelas descendo do nosso Spotify. Ai, cara, que horror. E você, Tiz, alguma experiência? Não, eu já tive paralisia do sono, mas nada que tenha sido aterrorizante. Só de eu saber, tipo, ok, eu estou acordada, mas eu tô dormindo, não consigo me mexer. E ficar tentando voltar a dormir. O que eu fazia muito era, tipo, se eu tô em um sonho e eu sei que é um sonho, era me jogar da janela. Caralho. Eu sei que aí, na queda, eu vou cair, eu vou acordar, entendeu? O senhor Boca Larga, mano, ganha a vida dele com isso, Exato. você sabe? O senhor Boca Larga, ele espera que as pessoas façam isso. Exatamente. Quem é o senhor Boca Larga? Cara, se não saiu o episódio aí. Provavelmente o episódio anterior a esse. Eu não vou falar o número porque a gente tá com tantos episódios gravados nesse momento que eu não consigo estimar o número que vai ser o episódio do Boca Larga. Mas é o episódio de Creepypasta. Exatamente.
Ai, cara, muito bom. Mas então, e aí o episódio de hoje, gente, vai ser episódio sobre coisas assustadoras, fantasmas ou coisinhas bizarrinhas que aconteceram com as pessoas na vida real. E a primeira, que a gente já comentou em alguns lugares, que eu já falei isso, que é: minha filha nunca falou nada paranormal. Mas o dia que acontecer, a gente vai ter que ter uma conversa muito séria. E aí, essa história de uma pessoa que teve essa experiência. Vamos lá. Boy. Meu filho me assusta. Oi, gente. Então, meu filho me assusta. Já aconteceram algumas coisas, mas vou contar a primeira. Há uns 2 ou 3 anos, meu filho, que tinha 4 anos na época, estava deitado na cama comigo e a gente estava tentando pegar no sono. Ele fazia aquele comportamento típico de criança, lutando contra o sono, revirando, falando bobagens, mexendo nas mãos e de repente parou. Senti que ele sentou na cama e eu fingi que estava dormindo, fiquei quieta. Aí eu vi ele conversando, só dava pra ouvir o lado dele. O que você disse? O quê? Tô tentando ir pra cama. Você lá desce e pega. Tá lá embaixo, por ali. Não, eu tô tentando dormir. Você vai lá embaixo. O quê? Eu não tô te ouvindo, vem aqui. Foi então que eu pulei da cama e acendi a luz do quarto, porque ele não ia convidar, seja lá o que fosse, pra entrar na cama com a gente. Certíssimo. E eu comecei a chorar de nervoso e perguntei. Amor, com quem você tá falando? Ele apontou pra esquina do quarto e disse: ali. E eu disse: filho, eu não consigo ver. Você tem que me dizer quem é. É um menino? É uma menina? E a criança me olhou e falou: é um monstro. Um pânico passou por mim, mas eu tive várias experiências paranormais quando era criança. Então sentei com ele e perguntei: você quer que o monstro te deixe em paz? E ele disse: sim. Então fiz ele repetir comigo e a gente mandou o monstro embora. Falou que ele não era bem-vindo em casa e meu filho encerrou com: me deixa em paz. 2 minutos depois ele dormiu profundamente. Eu, contudo, fiquei acordada mais algumas horas. E isso foi só o começo dele falar algumas coisas totalmente assustadoras. É isso. Ok, nunca convide nenhum ser estranho pra sua casa, tá bom? Nunca... Se você começar a sentir coisas estranhas, você fala: não é bem-vindo, não quero aqui. Manifesta. É o oposto de convidar, é desconvide. Exato. Sabe quando você quer que as visitas vão embora e aí você começa a deixar o recinto pra lavar louça pra ver se as pessoas desconfiam ou tal, não sei o quê? Eu acho que com os bichos ruins tem que ser um pouco mais literal. Então, assim, a hora que sua criança não estiver vendo, você fala tipo: sai, demônio! Tá ligado? Vale reto, Satanás! Tem que meter um latim. Cara, Luísa nunca fez isso, mano. Mas eu não acho que eu ia ser tão esperto, não. Eu só ia olhar pra Luísa e falar: para de falar com essas coisas, cruz credo, bicho! Vai dormir, moleque. Eu vou te falar uma coisa. A Luísa fazer isso é chato e tal, mas assim, fique esperto com as suas cachorras e a sua gata, viu? Exato. Cara, então... mas eu imagino que os fantasmas não cheguem na minha casa por causa dos meus bichos. Porra. Você não acredita em fantasma? Porque... Você não acredita em fantasma? Eu não acredito em fantasma, mas se eles existem, eles não vêm pra minha casa. Entendi. Entendeu? É o que eu já falei, eu não acredito em fantasma, mas se aparecer, eu vou acreditar. Foi isso que eu falei no outro episódio. Eu sou a pessoa eu sou cético até que me prove o contrário. Dito isso, se existe ou não, eu respeito. Eu parto do pressuposto que eu respeito, assim, máximo respeito. No sentido mesmo de, cara, não brinca com isso. Ué, mas você acredita? Não. E você tem medo? Tenho. Pô, óbvio que eu tenho medo. Eu disse que eu não acredito, eu não disse que eu sou louco. Justíssimo. Não mexe com quem tá quieto. Exato, velho. É tipo, é a mesma coisa que se alguém tivesse um crocodilo de estimação e falasse: você quer fazer carinho? Não, é um crocodilo. Não, mas ele é fofo, é bicho. É um crocodilo, irmão. É isso, é a mesma lógica. Mano, você é louco. E aí, seguindo essa lógica, eu já vou puxar a próxima história, porque ela também é curta. Tá bom, vamos lá. Isso me fez largar o turno da noite. Eu trabalhava como cuidadora no turno da noite em um lar de longa permanência. Uma vez... Putz, imagina o tanto de espírito que não tem um lugar desse. Cara, ainda mais na hora do olho de macaco, mano. Hã? Quê? Que hora que ele sai... Desculpa, que hora que ele sai? Às 2h59. Ele sai às 2h59 da manhã. Às 2h59 da manhã, o sininho tocou. Sim, você sabe que o óleo de macaco, a hora do óleo de macaco se inicia às 3 até às 4, né? O que é o óleo de macaco?
Olho. Óleo. O que é o óleo de macaco? Óleo. Não é nada, é só é a frase do tá na hora do óleo de macaco. Se vocês não conhecem, eu não sei exatamente de onde isso veio pra explicar. O lance é, das três... Audiência, eu perdi eles. O cara mete, mano, tá na hora do óleo do macaco e depois fala, mano, deixa quieto, velho. Deixa tá tudo abaixo bem. o óleo do macaco. Tá tranquilo. Deixa abaixo o óleo do macaco. O horário, reza a lenda, aparentemente, ao que tudo indica, das 3 às 4 da manhã, é o sweet spot pras almas, pras assombrações, é o sweet spot das coisas acontecer no mundo espiritual. Então, assim, a minha namorada, ela é meio a pessoa do, nossa, que vontade de mijar, olha o celular, 3:30, posso segurar até as 4 e pouco, né? Só esperar passar das 3 às 4. Eu sou a pessoa do bicho, se a assombração quiser me ver mijar, tamo junto, mano. Só deixa eu terminar de fazer o meu xixi. Mas, você não sabia disso? É literalmente a hora mais assombrada. Não, isso eu sabia. Eu não sabia que era a hora do óleo do macaco. Não é a hora do óleo de macaco. Eu só tô metendo louco. Mas isso me fez abrir umas perguntas. Isso significa que durante a rotação da Terra existe um ola de assombração? Amigo, é o sweet spot em cada tipo, lugar. a assombração vai rodando. Sim, e aí, outra época pergunta. de carnaval abre Outra os pergunta. umbraus. Abre uns Sabia? umbraus. Sim. E outra pergunta. Se tem horário de verão, eles respeitam o horário de verão ou passa para as 2 às 3? É por isso que eu acho que assim, no horário de verão, como a gente não tem essa informação, eu acho que a gente pode assumir que o horário fica das 2 às 4. Pra não ter perigo, entendeu? Não, ou das... Perfeito. Vamos continuar a história. Peço perdão, gente. O óleo de Então- macaco desestabilizou todo mundo. Vou ficar quieto. Não, quebrou muito forte. Às 2h59 da manhã, o óleo de macaco tocou o sininho de uma residente. Entrei e perguntei o que ela precisava. Ela começou a gritar que havia um homem no banheiro dela e que eu tinha que tirá-lo. Tínhamos casos de pessoas que vagavam pelos quartos. Mano, ok. Perguntei como era o homem. Ela disse que era uma figura negra sem rosto. Acalmei ela e fui falar com quem quer que estivesse no banheiro, pedindo que o deixasse em paz. Voltei para anotar no prontuário e por volta das 3h10 tocou outro sininho, do outro lado do corredor, onde morava outro residente. Fui até o quarto dele, esse morador costumava pedir analgésico nessa hora, e perguntei se precisava de remédio. Ele me respondeu: tem um homem assustador no meu quarto, sem rosto, e você precisa tirá-lo. Senti um gelo na espinha e pedi pra uma enfermeira ficar comigo no setor pelo resto do turno. Mano, não é possível que acaba aqui. Ai, que ódio, Arthur. E acaba... Ai, amigo, não inventa. Acabou. Mano, você teve... Não, mano, não precisa de mais. E aí ela largou o turno da noite, porque 2 pessoas Acabou diferentes, sem se falar, viram a mesma coisa. Mano, Como exato. existe coisa, gente? Existe coisa. Cara... Não, então, é que uma pessoa falando, você pensa, mano, Coincidência, a pessoa tá lelé, tal, tipo, faz beleza. Mas a hora que começa, a hora que entra outra pessoa na equação, aí você Exato. fica, mano... Não, mano, você é louco. Cara, e o que me deixa mais maluco é porque é a frase que alguns residentes fazem isso. Ou seja, você nem precisa do fantasma, também tem que se preocupar com os humanos de verdade. É meio que a maior preocupação sempre são os humanos de verdade, né? Eu tenho mais medo de humano do que de fantasma. Acho que eu falei isso no outro episódio. Falou, fantasma não consegue segurar faca. Nossa, Exato. ou cara, se eu tivesse no hospital ou num lugar desse e tem um velho no meu banheiro... Não, tá maluco. Eu rezo que seja um fantasma, você é louco. Não, tá maluco. Nossa, velho, você é doido. Peraí, deixa eu ver se eu acho se ela tem mais alguma coisa. Nossa, esse post foi de 6 anos atrás, gente. Me dá um segundo. Ok, gente, eu vou ler isso aqui. Eu não li isso antes, então eu não sei se é bom ou não. Vamos na cara na coragem? Algumas pessoas quiseram ouvir mais sobre as minhas experiências no lar de longa permanência. Lembrem que eu andava sozinha nessas histórias. Ninguém podia estar me pregando peças. Sem falar que eu trabalhava em alas fechadas para pessoas com demência. Quando eu fazia o turno da noite, aconteciam umas coisas estranhas. Eu tirava cadeiras de roda pro pessoal limpar depois que todo mundo já tinha ido dormir. 20 minutos depois, eu voltava no corredor para buscar as cadeiras e elas estavam do outro lado do corredor de onde eu as tinha deixado. Canetas desapareciam, luzes piscavam, o básico do assustador. Teve um homem no último quarto do primeiro andar que exigia que o quarto ficasse sempre escuro, cortinas fechadas.
Ele recusava cuidado e era uma pessoa bem desagradável. Bom, avançando até o ano passado, ele faleceu. E a gente transferiu uma senhora do 3º para o 1º andar. Vou chamar ela de E. Depois que mudou de andar, notamos uma mudança no comportamento dela. De uma senhora doce e cheia de energia, ela virou um caso fechado. Rabugenta, agressiva e ansiosa o tempo todo. Algum tempo depois, ela caiu e quebrou o quadril. Então colocaram uma acompanhante 24 horas para ela. Eu fui designada para fazer o one-on-one e garantir que ela recebesse os cuidados e exigia que eu sentasse ao lado dela e segurasse a mão o tempo todo. Se eu me levantava para fazer qualquer coisa, ela começava a gritar. Uma vez fui até a enfermeira pedir analgésico e quando eu saí, ela agarrou meu braço e falou: "Por favor, não me deixe. Não me deixe. Tem alguma coisa nesse quarto e está tentando me matar." Isso aconteceu todas as vezes que eu entrava no quarto. 2 semanas depois, me tiraram do plantão 101 e no dia seguinte a minha substituição, ela faleceu. Depois de E, recebemos outra senhora. Vamos chamá-la de M. M era uma querida, tomava os remédios, não recusava os cuidados e era adorável no geral, exceto à noite, na hora do óleo de macaco. Ela resistia aos cuidados e fazia um escândalo. Numa noite, depois que eu ajeitei, a enfermeira entrou para dar o remédio. E eu estava no banheiro fazendo a troca rápida, quando ouvi a Amy fazer a pergunta mais gelada que eu já ouvi. "Eu vou morrer logo?" E a enfermeira, claro, respondeu: "Ah, meu Deus, não, por que você pergunta, Amy?" E Amy respondeu: "Porque à noite, o homem e a mulher no meu quarto me dizem que eu vou." Saí do quarto com a enfermeira e ela ficou pálida. Perguntei se ela estava bem e ela confessou: "Eu tive um sonho ontem à noite em que E estava sentado no pé da minha cama rindo e gozando da nova senhora no quarto dela. Não sei explicar, mas eu já cansei de coisas assim." Porra, forte, É o hein? que eu tô falando, imagina o tanto de espírito que tem. Uma pessoa morre no quarto, fica lá. Outra vai, morre no quarto, fica lá. Outra vai, morre no quarto, fica... Mano, chega uma hora que não cabe, velho. Chega uma hora que algum fantasma vai ter que Isso é uma subir. questão, a gente tá falando de um lugar que morre muita gente. Então é um lugar que fica com uma... Além disso, é um lugar que, tipo, muita história acaba lá. Exato. Fica muito carregado, né, cara? Fica com uma energia muito carregada. Mano, você é louco, velho. Então, eu sempre falo, eu não acredito em fantasma, mas eu escuto uns bagulho desse e eu fico... Talvez Talvez tenha, tenha, né? Talvez mano. tenha Quem Sou Eu, afinal de contas, né? É porque sabe o que é? É que eu não acredito no fantasma. Eu acredito em energia. Eu realmente acredito que tudo que a gente faz e tudo que a gente rege no universo vem de energia. Então, às vezes, uma pessoa que faleceu tem uma energia tão carregada que talvez essa energia não consiga sair desse ela quarto. demora pra dissipar. E aí, mas aí eu não sei, né? Aí eu não sei o que faz, mano. Aí, tipo, sei lá, Palo Santo, queima umas Limpeza coisas. espiritual. Limpeza espiritual. Fecha Não sei, o negócio lá pra... Traz alguém com uma energia muito boa, bota um Golden Retriever lá dentro. Não existe bicho com a aura mais O positiva. Golden Retriever deve resolver. Deve resolver. Acho que sim. Ou fiquei até arrepiado, velho. Bom demais. Não, mano. Esse adendo da história foi foda. Foi forte. Ou foi maravilhoso, ainda bem que eu procurei. Sim. Bom demais. Galera, é o seguinte. A Tis tá brava e ela tem um bagulho bem sério pra falar com vocês. Pode mandar, Tis. Gente, é o seguinte, eu tô bravíssima. Arthur, me leve a sério, Arthur. Desculpa. É assim que eu me sinto dando bronca em criança, entendeu? Que a criança ri. Não, gente, é o seguinte. Eu achei um absurdo que hoje chegou aos meus ouvidos a seguinte informação. Que pelo menos metade dos nossos ouvintes não são seguidores. No Spotify, a gente tá falando aqui do Spotify principalmente, onde tá a maior comunidade, onde a gente conversa mais. Vocês estão ouvindo todos os episódios e não estão seguindo a gente. Gente, o fantasma vai atrás de vocês, viu? Ou como é que vocês ficam sabendo que sai episódio sem seguir, mano? Exato! Não pode um negócio desse, não. Eu tô chateadíssima. Eu vou ficar abalada. Então, por favor, sigam aí, deixem 5 estrelas, deixem seu comentário. A gente tá lendo todos os comentários, porque a gente tá gostando muito dessa comunidade. Então, deixem os comentários de vocês. Obrigada a quem falou que tava sentindo minha falta. Fiquei muito feliz quando eu li esses comentários. E vamos seguir com a próxima história, Arthur. Beleza, vamos que Nada vamos. de deixar falar Tis triste é difícil, né? Tis triste. Nada de deixar a Tis triste, hein, galera? Por favor. Segue aí. O Homem com a Tesoura de Poda. Foi em 2018, quando eu morava nos subúrbios de Paris. Jogo Pokémon GO desde que saiu e costumo sair à noite pra jogar.
sempre com meu melhor amigo no Viva Voz. Numa noite como qualquer outra, eu fazia meu caminho de sempre. Era cerca de 2 horas da manhã e eu já tinha andado uns 2 quilômetros. Estava a cerca de 1 quilômetro de casa, parado perto de um Pokéstop, pegando o que dava enquanto eu conversava com o meu amigo. Rotina de todo dia. Era uma rua residencial com alguns postes mais escura, porque havia um campo logo atrás. Uma pausa. Por que caralhos você está 2 horas da manhã no meio da rua caçando Pokémon? No horário do macaco. Eu vou dizer uma coisa. Mano, muito perto da hora do olho do macaco, cara. Eu não jogo. Mano... É pra pegar Ghost Type, né? Mano, exatamente. Eu saio muito pra rua. Não de madrugada, mas eu tive a fase de sair pra rua para jogar Pokémon GO. Era legal pra caralho. E você não perdeu o celular por sorte. Exato, você mora no Brasil. Há coisas piores que fantasmas. E, mano, e mesmo assim, Paris não é o melhor lugar pra você ficar andando também com o celular pra fora. Bom, tudo bem. Depois de uns 5 minutos, notei um homem de uns 30 e poucos anos na calçada oposta, a poucos metros de mim, segurando uma tesoura de poda, com um monte de galhos aos pés. Achei que ele estivesse podando uma árvore, mas quando descrevi a cena pro meu amigo, ele falou: "Miga, vai embora agora, ninguém faz jardinagem no meio da noite." Mesmo assim, eu estava tão focado no jogo, querendo capturar todos os Pokémons, que eu fiquei ali, observando o homem de olho também. Com o tempo, percebi que ele não estava cortando nada, só me observava. De vez em quando, ele se movia e se escondia atrás de uma van estacionada, espiando por entre as janelas. Só que ele sabia que eu o via, e eu comecei a ficar com medo. Meu amigo implorava para eu ir embora, mas eu hesitava porque não tinha pego todos os Pokémons que eu queria. As prioridades. Caralho, a prioridade do jovem. E eu comecei a ficar com medo. Meu amigo implorava para eu ir embora, mas eu hesitava porque eu não tinha pego todos os Pokémons que eu queria. O homem continuou com aquele comportamento estranho. Cruzou a rua para ficar do meu lado e se escondeu atrás de uns arbustos, olhando fixamente para mim. Depois voltou pro monte de galhos e voltou a me encarar. Finalmente eu disse: "Chega", e resolvi ir embora. Caminhei de volta para casa como se nada, tentando não demonstrar medo. Eu tinha um caminho reto até lá. Meu amigo pediu que eu olhasse para trás para ver se o cara vinha me seguindo. E ele vinha, ainda segurando a tesoura de poda, a uns 10 metros de distância. Resolvi fazer uma curva à esquerda em vez de seguir reto, mesmo sabendo que eu alongava o trajeto. Queria confirmar que ele realmente me seguia e que não era só coincidência. Ele continuou atrás de mim. Acelerei o passo, tirando algumas fotos com o celular só por precaução. Ela tirando foto dela, né? Ela tipo, tá vendo esse cara atrás de mim? É o cara que tá vindo com o facão que vai matar, viu? Tá aqui registrado. Se eu morrer, foi ele. Oi, seguimores, tudo bom? Quando eu cheguei ao final da rua ofegante, achei que estava salvo. Não havia ninguém atrás de mim. Entrei em casa aliviado. Foi então que um carro branco encostou bem na frente. Parou e o vidro do motorista baixou. Era o homem com a tesoura de poda. E ele sabia onde eu morava. Corri pra dentro, tranquei tudo, peguei uma faca de cozinha e fiquei esperando alguém acordar para eu poder subir e me deitar. Não houve mais incidentes depois disso. Ninguém acreditou em mim inicialmente. Então checamos as câmeras de segurança de casa e, infelizmente, eu estava certo. Mano, jovem, você que é jovem, não saia pra você que ainda joga Pokémon GO, a Go. sua vida vale muito mais do que os bichinhos do seu celular, velho. A sua vida já vale mais do que o seu celular. Agora, com os bichinhos do seu celular, pelo amor de Deus, não jogue Pokémon GO. Cara, sei lá, a gente tá em São Paulo, né, cara? Em São Paulo, joga Pokémon GO num parque de dia. Ou de dentro da sua casa. Na casa de quase todo mundo dá pra jogar Pokémon GO. Quem ainda joga Pokémon GO? Amiga, muita Desculpa. gente. Muita gente. Sério? Aham, eu não jogo, mas muita gente joga. Só, tipo, não joga de noite, cara, por favor, tá bom? Oh, mas eu vou falar que jogar Pokémon GO quando saiu foi uma experiência fantástica. Foi. Cara, eu lembro de estar de bicicleta no parque de Ibirapuera caçando Pokémon e todo mundo tava fazendo a mesma coisa. E aí, de repente, um cara gritou: "Dratini!" Sim, passei por isso. E eu nunca vi tanta gente correndo. Meu Deus. Desesperada. E do nada, fica parado e mexe no celular. Se algum alienígena estivesse vendo a gente agora, eles não iam entender porra nenhuma. Eu lembro de uma vez que eu tava no Ibirapuera e eu só ouvi uma pessoa, cara,
com todos os pulmões gritando Arcanine! E maluco, 100, 150, 200 pessoas, mano, correndo pra pegar o Arcanine, mano. Eu consegui pegar. Eu não cheguei a jogar, mas eu lembro... Que orgulho. Eu lembro que meu pai jogava quando saiu. Ele ficou todo tipo, nossa, é um jogo super legal, super diferente, não sei o quê. E a enteada dele tava parindo. E meu pai me avisou que a criança tava nascendo como? Mandando, tô pegando Pokémon na maternidade. E ela no fundo, cheia de coisa aqui. E a Pokémon em cima da cama, assim. Eu falei, ai meu Deus. Mano, maravilhoso. Voltando pra história. Sei lá, é uma falta de preservação que eu fico maluco, velho. Cara, se tem uma pessoa com uma faca, você não espera pra ver, entendeu? É simples. Você não espera pra ver. Uma faca ou uma tesoura, ou seja lá o que for, só sai. Se tem uma pessoa numa rua vazia, só sai. Ponto. Assim, eu acho que a única coisa que eu faria nessa situação... Beleza, eu estou nessa situação, são 2 horas da manhã, eu decidi jogar Pokémon, eu estou na rua, tô caçando Pokémon, tem uma outra pessoa na rua. Às 2 horas da manhã, a 10 metros de mim... eu vou dar boa noite. Mas eu sou homem. Eu não dou boa noite, porque eu sei saio que correndo. Eu como homem, eu sei que experiências. dar boa noite, você desarma um pouco a pessoa. Justo. Porque você... Eu vi uns estudos disso, que você... Se você olha nos olhos de uma pessoa e dá boa noite, a pessoa pode pensar, atribuir que você conseguiu identificar ela. Então a chance de você identificar ela depois num interrogatório ou naqueles negócios de testemunha, sabe, de vítima, você vira uma vítima um pouco que não vale tanta pena. Mas, claro, isso porque eu sou homem. Eu sei que pra mulher não vale a pena você dar boa noite pra um maluco no meio da noite às 2 da manhã. Só vai embora, velho. Nossa, você é louco. Eu tenho uma última história pra vocês. Ok. E essa eu acho ela muito engraçada. Quer dizer, vamos ver. O nome dessa história é Não Tenham Medo. Sou uma mulher humana. E começa falando, vou já avisando. Eu sou a parte estranha dessa história. Numa noite de inverno, por volta da 1 da manhã, eu estava num pequeno bosque perto de casa. Eu gosto de meditar ao ar livre às vezes. Então fui lá sentar sob uma árvore. Quando cheguei, o lugar estava deserto. Eu fui me deixar levar, bem calma, entrei num estado bem profundo, tudo meio onírico. E lá pelo meio da minha sessão de meditação, 2 jovens, provavelmente adolescentes, apareceram. Tinham bebido ou estavam chapadas, estavam rindo e cochichando. Sentaram-se a uns 6 metros de mim de costas, sem notar minha presença. De repente, uma delas me viu e surtou. O quê? Você viu aquilo? Falou pra amiga. A outra também me notou. Eu devia parecer só uma sombra ali, encolhida sob um pinheiro. E as 2 gritaram. E no meio daquele transe profundo, eu abri os olhos e respondi com uma voz monótona. Não precisa ter medo. Sou uma mulher humana. Ok. Naquele estado, eu nem parei pra pensar como aquilo soaria. Só depois é que percebi o como esquisito foi. Uma das meninas, meio gaguejando, perguntou o que eu estava fazendo. E eu expliquei que estava meditando, que elas não precisavam se preocupar comigo e que podiam continuar bebendo. Elas riram nervosas, inventaram uma desculpa e fugiram dali. Justíssimo. Justíssimo. Se aparecesse uma pessoa pra mim e falasse eu sou uma mulher humana, eu ia falar, ela não é humana. Porque nenhum ser humano vira e fala eu sou humano. Ela não é humana, mano. Nenhum ser humano tem essa necessidade de reafirmação de sou humano. Sim. Não é humano. Eu saí Não se também. preocupe. Eu estou apenas caminhando com os meus pés humanos. Exato. E respirando o ar com os meus pulmões humanos, como qualquer humano faz. No seu dia mais humano. Vocês querem chegar aqui mais perto para a gente trocar experiências humanas? Cara, maravilhoso, né? Ela é a história de... Ela é o trauma de 2 Ela é o meninas, trauma de velho. 2 meninas, que com certeza achavam que ela não era humana. Se você não encontra fantasma na sua vida, seja você o fantasma da sua vida. Ou da vida de 2 meninas. Mano, maravilhoso, velho. Maravilhoso. Gente, essas são as histórias de hoje. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado num clima um pouco mais tranquilinho, um pouco mais leve. Um dito isso mais maroto, um futebolzinho de bairro, mano, mais tranquilo. Mas ainda seguindo o tema. Maravilha. Eu acho bom até porque a gente vai... Esse é um episódio que ele vai estar com indicativo de terror leve na thumb. Justamente porque a gente tiveram pessoas nos comentários falando de... Putz, mas se for muito tenso eu vou ficar meio assim de assistir e tal. Então a gente consegue... Esse é terrir. Esse É terrir. Exato.
Exato, gosto. A gente aprendeu muita coisa nesse episódio. Aprendemos que se você é humano, não diga que você é humano. Aprendemos sobre a hora do macaco. Mas, Tis, o que... A hora Mas, do Tis, macaco. o que pode ter... A hora do macaco. A hora do óleo de macaco. Mas o que tem menos humano do que dizer que é humano? Para outro humano. Então... Oi, eu sou pouquíssimo, humano. cara. Você olha um humano falando isso, você olha e fala... Exato. Meu Ou seja, amigo, não você diga tem certeza? isso. Não diga isso. Eu vou flertar assim agora. Oi, tudo bem? Eu sou humana. Aham. Oi, tudo bem? Você é humano? Eu sou, e você? Eu quero que os comentários desse episódio comecem com prazer humano aqui Humano e aí o aqui. comentário de vocês, gente, Por por favor. favor. Ei, e se você for uma assombração ouvindo a gente, favor, não arruma nada. Não queremos o seu comentário, tá bom? Não arruma nada. Não queremos o seu Esse comentário. que- Não, porra. Comenta bu. Ah, pode comentar, Bu, tá bom. Se você é uma assombração, comenta bu. Se você é um ser humano, comente humano aqui. Exatamente. É isso aí. E só uma coisa, se você é uma pessoa... Muitas das pessoas que comentam, a gente já sabe a carinha, já sabe o nome. É verdade. Então assim, se você é uma pessoa que comenta com alguma frequência, por favor, não comente bu, porque senão a gente vai achar que você morreu. Caiaque, eu sei que você tá vivo. Perfeito. Fechou, gente? Então, até semana que vem. Um beijo assustador pra vocês. Mua. Tchau. Tchau. Lipe. Barulho de trovão.